E a varíola do macaco? Só faltava essa, né? Eu acho que isso aí, primeiro de tudo, é um alerta para que a gente fique esperto, porque o tempo todo vai ser assim. Olá, você sabe, Gonzalo Vecina, estou aqui de volta, né? Passei umas férias muito interessantes, fui visitar Chicago e hoje vamos aproveitar para falar um pouco da varíola do macaco, mas temos que fechar o assunto da Covid-19, né? A Covid-19 não acabou, continua firme aí. O número de casos, nós estamos tendo oportunidade de verificar que quando a gente relaxa, eles crescem. Então, o que nós temos que fazer, nós já sabemos. Não adianta esperar a vontade ou a informação de governantes. Nós, em ambientes fechados, temos que usar máscara, e devemos usar máscara. E, além disso, acertar a questão da vacina, né? Completar o esquema vacinal. Nós não estamos mais falando em terceira dose como reforço. Agora, vacinação são 3 doses. Abaixo de 60 anos, 3 doses. E nos próximos dias a gente espera a confirmação por parte do Ministério da Saúde da terceira dose de 5 a 11 e de 11 a 18. É bom reforçar sempre. A vacina protege. E não existem casos de crianças que morreram pela vacina no mundo inteiro. Ninguém morreu. Tivemos, sim, efeitos colaterais, mas ninguém morreu. Então, é fake news a ideia de que vacina pode, por mínimo que tenha sido, ter matado. Não matou. Os acima de 60 anos e portadores de comorbidade já estão, aí sim, com a primeira dose de reforço, que seria a 4ª dose. Eu já tomei, eu recomendo a todos que tomem, e já disse aqui, a 4ª dose, no caso dos idosos e portadores de comorbidade, não deve ser da Coronavac, de preferência, uma das outras 3. A AstraZeneca, a Pfizer ou a Janssen. E a varíola do macaco? Só faltava essa, né? No meio de toda essa confusão, mais um problema sanitário. Eu acho que isso aí, primeiro de tudo, é um alerta para que a gente fique esperto, porque o tempo todo vai ser assim. A pressão que nós estamos fazendo no meio ambiente e a capacidade de se deslocar que nós temos, tragam notícias cada vez maiores, cada vez mais importantes, cada vez mais rápidas, de novas ocorrências de doenças. A varíola do macaco, ela foi descrita pela primeira vez em 1958 na África. Ela acontece, pelo menos em 2 espaços importantes da África, um na Nigéria, outro mais ao sul, no Congo. São 2 variantes diferentes do mesmo vírus. Então, o da Nigéria é um vírus menos letal, ele mata em torno de 1% das pessoas. O do Congo é um vírus mais letal, chega a matar 10% das pessoas. Aparentemente, ela é uma varíola que tem um outro reservatório natural, é uma zoonose, portanto, que é o rato, um tipo de rato que existe na selva africana. Então, é o rato que aparentemente transmite para o macaco. E é o macaco que, em determinadas circunstâncias, transmite para o homem. Como o macaco transmite para o homem? O macaco é comida na África, daí é animal de estimação, então existe muitas possibilidades de saltar do macaco para o homem. Não é frequente, mas existe a possibilidade de homens transmitirem para homens, mulheres, seja lá o que for. É óbvio que neste momento que nós estamos vivendo, o que nos preocupa é o fato de que, e pela primeira vez que a gente saiba, estamos tendo casos de humanos transmitindo para humanos. Esse caso, por exemplo, do brasileiro que está internado em Munique, na Alemanha, é um caso de um brasileiro
que esteve em algum tipo de festa, atividade social, onde havia sexo entre homens. E é isso que teria ocasionado a sua infecção. Como é que a varíola se transmite? A varíola que nós tínhamos, ela se transmitia através de gotículas e através de contato. É uma doença sistêmica, que tem febre, dores no corpo, infartamento ganglionar, o que nós chamamos vulgarmente de íngua, né? Crescimento de gânglios, principalmente aonde eles estão. Onde estão os gânglios? Nas portas de entrada do nosso organismo. Temos uma grande concentração de gânglios aqui nessa região da face, porque tem a boca, o nariz. Então, é porta de entrada de micro-organismos. Então, temos muita defesa aqui. Outro local que tem muita defesa é na região da bacia, né? Em torno do sistema sexual. E, finalmente, aparecem pontos vermelhos que se tornam amarelos, muito parecido com o que acontece, por exemplo, na varicela, né? Esses pontos amarelos, eles eclodem e sai pus. Aquela ferida é uma ferida que seca, então a casquinha, e depois a casquinha cai. No caso da varíola, nem sempre a cicatriz regredia. E por isso as pessoas que tinham varíola eram chamados tinham tido bexiga, né? Que a face, principalmente, ficava cheia dessas craterazinhas. Então era dito que o sujeito era um bexiguento. Essa varíola do macaco, ela também provoca essas pústulas e que podem, após cicatrizar, deixar uma marca. Entre o contato e o aparecimento da doença, os primeiros sintomas, febre, dor, cansaço, etc., vão de 10 a 21 dias. E aí aparece esse conjunto de sinais e, finalmente, as pústulas. Quando começam a aparecer as pústulas, é o momento de maior infectividade. E é lógico que quanto mais íntimo for o contato, maior a probabilidade da transferência do vírus. A comunidade científica está muito preocupada de falar em uma doença de homens que fazem sexo com homens, porque isso pode trazer um problema semelhante ao que nós tivemos com a AIDS. E as outras pessoas relaxarem. Eu não faço sexo com homens, eu não tenho nada a ver com isso. O problema do sexo homens que fazem sexo com homens é que é um fato, né, que pegou nesse caso aqui. Parece que teve umas festas, raves na Espanha, e isso é que deu uma explosão do número de casos. Mas esta não é uma doença de homens que fazem sexo com homens, como a AIDS também não é. É uma doença universal, pega homens, mulheres, todos. Sempre através de um contato que tem que ser um contato, não é só passar perto, tem que ser um contato mais íntimo, mais presente. Por isso o ato sexual entra nessa configuração. Mas é importante que a gente tenha essa noção mais ampla. Qual é a chance de ter uma explosão de casos? É mínima, muito pequena. No estágio em que a doença está agora. Não se sabe se ela vai ter variantes. Temos que ficar com as barbas de molho, né? E principalmente as autoridades sanitárias. Não se trata de fechar aeroportos, nada disso, mas se trata de vigiar e informar. Olha, se você tiver não sei o quê, uma doença que tem essas características, febre, dores, ínguas e, finalmente, pústulas, você pode estar com a varíola dos macacos. O que faz? Isola. Isola e espera. Tem vacina? Tem vacina. É uma vacina nova, não é a vacina que foi usada lá até a década de 70. Provavelmente, quem nasceu até o início dos anos 70 foi vacinado contra a varíola.
Será que aquela vacina funciona ainda hoje? É uma dúvida. Nós temos certeza que aquela vacina dá imunidade de 10 a 15 anos. Da imunidade maior, vamos saber agora. Mas, mesmo assim, aquela vacina era uma vacina meio, um pouco mais perigosinha. Aquela vacina foi substituída e a Europa produziu uma nova vacina, é uma vacina de vírus atenuado e que está sendo usada. É uma vacina aparentemente bastante segura, mas existe em pequena quantidade. Ela foi fabricada mais pensando em guerra bacteriológica. O vírus da varíola humana não circula mais, mas existem amostras de vírus nos laboratórios militares dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Rússia. Então, a chance desse micro-organismo ser utilizado em uma guerra bacteriológica é real. E por isso se produziu uma vacina para ter guardado. Os europeus fizeram isso. Produziram uma vacina menos letal do que a vacina que eu tomei, por exemplo, e que alguns de vocês que estão nos assistindo também tomaram, que era aquela vacina que escarificava, pegava um tubinho de vidro, mergulhava numa solução e escarificava. Nas moças fazia nas coxas, para não ficar a marca no braço. O que é escarificar? Fazer um monte de furinhos, assim. E ali acontecia uma reação e havia, então, a produção de anticorpos e a imunidade ocorria. Essa vacina não está mais sendo usada. A vacina que está sendo usada é uma vacina mais moderna, desenvolvida, então, na Europa, como uma defesa contra uma provável guerra bacteriológica. Essa vacina que foi desenvolvida para proteger o homem do próprio homem, descobriu-se que protege contra a varíola dos macacos. E é ela que está sendo usada para proteger trabalhadores de saúde, basicamente, na Europa. E descobriu-se que ela, além de produzir anticorpos, ela pode ser terapêutica. Então, as pessoas que estão tendo a doença estão tomando a vacina para diminuir o tempo de doença e curarem melhor e mais rapidamente. Em relação à prevenção da doença, a gente se afastar de ter a doença, uma das recomendações é o uso de máscaras, porque uma das portas de entrada é o sistema respiratório, a outra é contato direto. O sistema respiratório não são microgotículas, como no caso da Covid, que é um aerosol, mas sim macrogotículas de água que conseguem carregar o vírus. No aerosol, o vírus não sai, mas em microgotículas, perdigotos, é onde o vírus está. Então é importante o uso de máscaras, mas não é suficiente. Muito bom, minha gente. O que eu tinha para trazer para vocês é isso. Preocupante? Preocupante. Mas não é para a gente ficar com medo de pegar a varíola do macaco. Primeiro que é baixamente contagiante. Segundo, porque também tem uma letalidade muito mais baixa, inclusive, do que a própria Covid. Então, calma. Somente vamos estar atentos. É importante isso e exigidos do Estado brasileiro que esteja atento também para que ele possa proteger a sociedade brasileira, coisa que ele não fez com relação à Covid-19. Então, eu aqui me despeço, obrigado. Qualquer coisa, manda as perguntas aí no chat e a gente vai ver como é que estuda para responder as perguntas. Muito obrigado, um grande abraço.